Vem cá, porque isso aqui vale o ouro. Você não pode perder isso aqui. Hoje eu trouxe aqui as 5 profissões mais bem pagas de 2026 e que estão, assim, explodindo. Tá, tem muita gente que não tá falando disso, porque eu tenho certeza que essas pessoas estão fazendo isso caladinha. Mas aqui comigo não tem disso, tá? Eu vou falar. Nós sabemos que as coisas estão mudando e pode ser que algumas pessoas estejam estudando nesse exato momento e quando chegar daqui 5 anos, a profissão delas pode ser que nem exista mais. E essas 5 profissões aqui mais bem pagas de 2026 e que daqui pra frente vai ser um boom, não precisa de diploma, ou seja, você pode começar hoje mesmo. Então assim, já dá o joinha, porque isso aqui vale o ouro, tá? Eu tô te entregando o ouro. Segredo nosso, tá? A última profissão tem muita gente fazendo na calada. E às vezes você vê uma pessoa e fala, nossa, do nada aquela pessoa ali, ó, tá... Entendeu? Tá ganhando, tá faturando. E aí você não sabe. Mas essa pessoa tá ganhando em dólar, morando aqui no Brasil, sem diploma. E assim, é um serviço que você aí pode fazer, tá? Então, fica comigo aqui, porque eu deixei pro final, porque assim, eu quero ver se você realmente vai ficar comigo, porque aí você mostra que você realmente quer mesmo. Então, a última profissão, assim, além das 4 que são poderosas também, mas a última eu deixei, assim, sabe, a cereja do bolo pro finalzinho. Segundo pesquisas, essa profissão aqui, ela está pagando de 6 a 20 mil reais por mês, que é engenheiro de prompt. Tá, vamos lá. O que faz essa pessoa, né? Como que funciona essa profissão? A gente sabe que com a chegada da IA veio junto muitas mudanças, ou seja, essa profissão aqui, ela está entre as profissões mais bem pagas de 2026, que basicamente você vai fazer o quê? Você vai escrever o comando para a IA, ou seja, muita gente está falando que a IA veio para roubar empregos, que está substituindo as pessoas, mas junto com isso veio também novas profissões. Essa profissão aqui, o que você precisa para você fazer? Você precisa entender, né? As empresas, elas dependem da IA hoje para o negócio funcionar, ou seja, eu tenho uma IA dentro da minha empresa, eu utilizo a IA dentro do meu negócio, e quando eu comecei, né, a usar a IA, o que eu percebi e que eu precisei de uma pessoa para comunicar com a IA da maneira certa, porque não é só você ter a IA, você precisa de comandos. Então o prompt basicamente são comandos para a IA funcionar, para a IA fazer as coisas corretamente. E aí que entra você nessa história. A primeira coisa que você precisa fazer é entender como que a IA funciona. O que é a inteligência artificial e como se comunicar com a inteligência artificial. Ou seja, em pouco tempo você consegue fazer isso, porque hoje eu tenho uma pessoa que ela escreve todos os prompts aqui da empresa, todos os comandos, porque facilita muito. Então não pense que é só chegar e falar assim, olá, faça isso, olá, faça aquilo. Não, você precisa estudar como que a inteligência artificial funciona. E eu te garanto que você não precisa estudar isso em 5 anos, igual seria uma faculdade. Ou seja, se você pegar aí 3 meses e estudar a fundo como que funciona a IA e se especializar em escrever prompts para a empresa, porque as empresas precisam disso, você simplesmente está assim em top 1 de profissões que já está explodindo em 2026, mas assim que vai ser um boom daqui para 2030. Então anota aí essa primeira profissão. Essa segunda profissão, ela é uma profissão que ela já existe há um bom tempo no mercado, mas é uma profissão que agora ela ganhou muito mais força e vai ganhar muito mais força de 2026 até 2030, que é o gestor de tráfego, tá? Muito se fala, né, sobre gestão de tráfego, mas com a IA, muita gente falou, nossa, mas a IA vai roubar o lugar de alguém ali. Não, gente, a IA, ela veio para otimizar os resultados, mas precisa sim de alguém por trás. E o que faz um gestor de tráfego, né? Hoje, por exemplo, uma pessoa que está anunciando no Google, no Instagram, no Facebook, tem que ter alguém por trás para fazer as empresas aparecerem, para fazer os anúncios. Então,
se especialize em gestão de tráfego. Essa é uma profissão que, de acordo com pesquisas, ela paga de 7 a 12 mil reais por mês, ou até mais, dependendo do nível que você vai estar dentro da empresa, tá? Dentro do meu negócio, eu utilizo isso. Então, se você é uma pessoa que está buscando uma nova profissão para dar o boom, e que é algo que não vai acabar, porque a IA não vai substituir, e de 2 a 3 meses você consegue já começar a trabalhar nisso. E eu falo que essa é uma profissão que, por eu conhecer e eu vivenciar ela, né, que dentro do meu negócio, é algo que você consegue crescer muito, sabe? Tipo, em um ano você consegue ter um crescimento assim. Essa terceira profissão aqui tem pouquíssima gente falando sobre isso, que você pode trabalhar tanto no Brasil quanto trabalhar fora. Mas para trabalhar fora precisa ter o inglês, pelo menos o básico. Mas no Brasil dá para você trabalhar sem o inglês, mas eu aconselho que você tenha pelo menos o básico, tá? Essa profissão aqui você pode trabalhar de casa também, totalmente remoto. E segundo pesquisa, é possível chegar de 8 a 15 mil reais por mês, que é a profissão de analista de dados Power BI, né? Basicamente, resumindo, é inteligência de negócios. Como que você vai atuar nisso, né? De acordo com tudo que vem acontecendo, todas as empresas, elas precisam de alguém para identificar e para ler dados. Toda empresa, ela tem dados, mas poucas empresas sabem ler esses dados e tomar decisões a partir desses dados. Ou seja, é algo que você consegue aprender em semanas, tá? Então pesquisa aí, ó, Power BI, você vai se especializar nisso e você vai começar a ler dados, e através desses dados a empresa vai tomar decisões, porque muita empresa ela tem números, mas não sabem ler, ou seja, você vai dar um direcionamento para essa empresa. E como que você ganha nisso, né? Você consegue entregar relatórios para essas empresas, tá? Relatórios que valem ouro, por isso que é uma profissão muito bem paga, você consegue aprender em semanas. O diferencial, como eu já falei lá no início, é ter o inglês básico, porque aí você vai competir mundialmente, né? Ou seja, não só no Brasil, você pode competir aí, trabalhar no mundo inteiro. Agora, essas duas últimas profissões aqui que eu deixei pro final, essa quarta profissão aqui eu vejo, gente, muito pouco falando disso aqui, e é algo que, assim, é muito bom. Por quê? Primeiro, porque você consegue aprender isso em poucas semanas, e toda empresa precisa disso. Eu falo toda, pelo menos toda empresa que tem site precisa disso aqui. Parece algo simples e que muita gente descarta. E um segredo, tá? Geralmente essas funções, assim, essas profissões, esses negócios que às vezes as pessoas acabam descartando por achar simples demais, é onde mora o ouro. E aí você pode entrar nesse mercado e chegar chegando e faturar, tá? Por quê? De acordo com as pesquisas que eu vi aqui, você pode faturar de 3 a 8 mil reais por mês. Tá, mas vamos ao que interessa, né? O que faz um consultor de SEO, tá? SEO é fazer o site das pessoas aparecerem no Google sem fazer anúncio, ou seja, você precisa aprender a fazer SEO de sites. Gente, imagina o tanto de empresa que tem site. E o Google, gente, vocês podem usar o nome Google, né, como algo de referência. Ó, eu sou um consultor de SEO e eu faço o seu site aparecer nas buscas do Google, ou seja, se uma pessoa buscar no Google sobre determinado assunto, eu vou fazer a sua empresa aparecer. Um anúncio que eu faria: nossa, eu acabei de pesquisar aqui agora sobre uma pizzaria e a sua pizzaria não aparece aqui no Google. Tipo, é uma coisa, tá? Nossa, acabei de precisar de uma contabilidade e fechei com fulano, porque a sua não estava no Google, mas eu sei como fazer a sua contabilidade aparecer no Google. Tipo assim, eu inventei aqui agora algo assim, que você vai estudar e vai fazer, mas só da pessoa saber que o concorrente dela aparece no Google e ela não aparece, já é um negócio. Então, assim, existem diversas formas de você fazer anúncio. Eu fiz aqui aleatoriamente, criei uma cópia aqui, assim, dentro do carro, mas é algo que, assim, eu aposto muito. E das 5, se fosse para eu começar hoje, eu escolheria entre a 4
4 e a 5, tá? Porque são coisas que você consegue fazer mais rápido, mas gestão de tráfego também é muito bom. Mas assim, menos complexa é essa quarta que eu acabei de falar aqui. Lembrando que eu não estou fazendo nenhuma publicidade, eu não estou indicando aqui para vocês, gente, nenhuma ferramenta, mas se você é uma pessoa que quer aplicar essa quarta profissão aqui, né, que eu falei, se você se dedicar em 30 dias e estudar aí o Ubersuggest, que é bem assim, bem nesse nicho aqui, se você estudar bastante, 30 dias, eu acho que você consegue ficar bom, claro, né, que no meio do caminho você vai melhorando, mas tem muita gente nesse mercado, muita gente não, tem pessoas nesse mercado e que não fazem esse serviço bem feito, sabe? Não consegue entregar resultado. Então, se você estudar sobre isso, eu tenho certeza que você vai conseguir ter bons resultados, sabe? Se esse conteúdo somou pra você até aqui, eu tô até com esse lema no canal, se alguma informação que eu te passei aqui somou, abriu sua mente, deu alguma ideia, acendeu uma luzinha aí, comenta assim, somou demais, porque aí eu vou saber que eu estou somando de verdade e eu vou ficar muito feliz. Agora, bora pra última profissão que eu falei com vocês, que tem algumas pessoas fazendo que você nem imagina, tá? Que é freelance para empresas estrangeiras, mas que você não precisa viajar para lá, você pode fazer aí direto da sua casa, e assim, é a profissão que é a profissão mais bem paga das 5 que eu falei aqui, tá? Porque você recebe em dólar, ou seja, as pessoas que fazem isso estão faturando, né, de 16 a 35 mil reais por mês, tá? Tem muito brasileiro fazendo o que eu vou te falar aqui. Aí você deve estar, mas como que eu vou fazer? Deve ser difícil. Não, não. É mais simples do que você imagina. O que faz um freelancer, né, para a empresa americana, e qual que é o bom disso? Prestar serviço para americano, vender em dólar, gente, é muito bom. Por quê? Sabemos nós que a nossa moedinha aqui, né, ela está cada vez mais desvalorizada. Ou seja, quando você ganha, né, ganha não, você recebe, porque ninguém ganha. Ganha é coisa de mentalidade, assim, ninguém ganha não. É quando você fatura, você recebe em dólar, nós estamos falando de 5 vezes mais, né? Então, 5 mil dólares, para eles lá não é nada, mas para nós aqui é 25 mil reais. Então, assim, né? Quem vende em dólar, eu vendo em dólar, tá? Desculpa, obrigada. Mas brincadeiras à parte. Eu acho que, assim, é muito bom vender em dólar, tá? Sério, é muito bom vender em dólar e em euro. Inclusive, nunca contei isso aqui no canal. Acho que eu vou gravar um vídeo sobre isso, acabei de ter uma ideia. Vocês acreditam que a minha cachorra, ela chama Dola? Eu vou tentar pôr uma foto dela aqui pra vocês, tá? A minha cachorra chama Dola e a minha vida é assim. Acabou de cair meu celular. Mas voltando ao assunto, a minha cachorra chama Dola. E quando eu coloquei o nome dela, foi pensando nisso, sabe? Em trabalhar, em fazer dinheiro, em dólar. E ela trouxe essa prosperidade. E meu próximo cachorro vai chamar Euro. Então, assim, dólar e euro, ele não vai chamar real. Isso ele não vai chamar. Tá, desculpa aí, mas vamos ao que interessa, né? Que é o que você veio aqui saber. Tá, você deve estar se perguntando, mas como que eu vou fazer? O que que eu tenho que fazer? E eu vou te contar aqui, inclusive, até aonde você consegue se cadastrar para prestar esses serviços. E não é publicidade. Gente, se um dia eu fizer publicidade, vai estar escrito aqui que é publicidade. Eu estou indicando, ok? Mas vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é identificar qual habilidade você tem. Por quê? Você precisa ter um talento, né, ao fazer alguma coisa para prestar esse tipo de serviço, ou então aprender também. Mas alguns serviços que você pode prestar para fora e receber em dólar, né? Primeiro, edição de vídeo é algo que, assim, eles precisam muito. Design, copy, gestão de projeto, tráfego pago, ou seja, se você já sabe tráfego pago, você pode prestar serviço para eles. Agora, se você não sabe, você pode aprender. Então, o que eu acho legal disso aqui é que nós estamos no Brasil, você tem um talento, o custo de vida comparado com você montar tudo aqui e ter que ir embora para lá, para ter que prestar serviços lá, aqui no Brasil, relativamente vai ser mais baixo. Você vai receber em dólar, que é 5 vezes o que você receberia aqui. Então, assim,
é uma diferença aí gigantesca e eu acho que é algo que você deveria estudar e pensar muito sobre, ao invés de vender serviço no Brasil, vender serviço fora. Porque a única coisa que você precisa ter é montar um portfólio legal. Se você não fala inglês, né, é legal, é um a mais, né, eu falo que o inglês, ele sempre vai ser um a mais, né, gente, tipo assim, falar inglês é uma pena que na escola eles nunca ensinavam com tanta vontade, assim, sempre foi o fraquinho ali, mas hoje em dia é muito fácil de aprender também, né, e existem algumas plataformas, eu acho que tem uma que chama remote.co, tem uma que eu acho que é TopTal. Eu vou colocar algumas aqui que eu já ouvi falar e que você pode prestar o seu serviço. Não é publi, tá? Eu só estou indicando mesmo para você que ficou comigo aqui até o final. E mais uma vez, se esse vídeo somou, comenta aí, somou demais. Vou deixar aqui, ó, um vídeo muito maneiro para você, assiste aqui. E se você quer que eu conte a história da minha cachorra, comente aqui, ó, conte a história da cachorra, porque aí eu vou lembrar e eu vou trazer um vídeo sobre isso, tá? Porque já entra a lei da atração, que é algo que eu falo aqui no canal também, mas eu peguei ela pequenininha, hoje ela tá gigante, igual vocês viram aí, e de tanto eu gritar, dólar, dólar, hoje eu também, parte da nossa operação, ela é em dólar.